Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos procurar mostrar para vocês um exemplo bem simples de um diagrama de caso e uso, um diagrama de classes e os diagramas de sequência de um exemplo de uma clínica veterinária. É óbvio que nós não vamos conseguir mostrar a modelagem completa para vocês, demoraria muito tempo. Mas nós vamos conseguir mostrar, pelo menos a nível de projeto, como é que a gente consegue utilizar o ML, junto com uma ferramenta livre chamada Astar, para fazer uma boa modelagem desse nosso exemplo. Então, vamos lá, né? Nessa clínica veterinária, nós precisamos primeiro escrever os requisitos. Sem requisitos escritos, não é possível você modelar um sistema. Os requisitos são um elemento fundamental para modelar um sistema. Como é que você vai saber o que você precisa se você não descreve, né? Todo projeto tem um planejamento, seja um projeto de um edifício, um projeto de um produto ou um projeto de um sistema. E no nosso caso, os requisitos são baseados nas necessidades do cliente. E é através dessas necessidades e desses requisitos descritos que nós vamos modelar o nosso sistema. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está modelando um sistema e já temos os requisitos, utilizando o ML, nós vamos utilizar o diagrama de caso e uso para descrever as funcionalidades do sistema. O diagrama de caso e uso, ele representa a interação entre os usuários, né, os atores e o sistema. Tudo que vai entrar no sistema, tudo que vai ser recebido do sistema, exige que algum usuário faça esse trabalho, né, faça esse processo. Você não vai soltar nenhum relatório se ninguém vai olhar esse relatório. O sistema não recebe dados automaticamente do nada. Alguém tem que inserir esses dados. Vamos começar mostrando o nosso exemplo, né? Falando dos nossos requisitos. Então, nessa clínica veterinária, o que nós definimos como requisitos? Estamos definindo alguma coisa muito simples, porque senão demoraria muito tempo, né? Então, só alguns requisitos. Então, cadastrar proprietário, cadastrar animal, cadastrar veterinário, cadastrar atendimento, cadastrar medicamento, aplicar medicamento, receitar medicamento e avaliar o histórico do animal. Considerando só essas necessidades, só esses requisitos, nós iríamos para o nosso diagrama de caso e uso. Esse diagrama que eu estou mostrando para vocês, ele já está modelado, ele já está desenhado, né? E como é que nós fizemos para modelar isso daí? Vamos até o nosso Astar e vamos ver como é que nós fizemos isso. Bom, aqui no Astar nós temos os diagramas que ele nos oferece. Essa é a lista de diagramas. Nós temos diagrama de caso e uso, diagrama de classes, diagrama de estado-máquina, diagrama de atividade, diagrama de sequência, diagrama de componentes, de comunicação, enfim. N diagramas. Todos esses diagramas têm uma utilidade prática. Muitas vezes o projeto precisa de apenas alguns diagramas. Você não precisa utilizar todos os diagramas para desenvolver um projeto. No nosso caso, um projeto bem simples, nós precisaríamos de diagrama de caso e uso, diagrama de classes, talvez diagrama de sequência, né? Talvez diagrama de atividade, mas fora isso, talvez diagrama de estado para representar o estado de algum objeto, né? Mas, via de regra, o diagrama de caso e uso e diagrama de classes resolve o nosso problema, né? Então, vamos ver como é que a gente fez. Começou com o diagrama de caso e uso, né? Que representa, né? Vamos abrir o diagrama apenas com alguns símbolos, né? Porque senão nós teríamos que estender muito, né? Passar muitas informações a respeito desse software. Este símbolo é o símbolo de ator, né? É aquele usuário, aquela pessoa que vai interagir com o sistema. Este símbolo é o símbolo de caso e uso, né? Aqui que nós descrevemos as funcionalidades do sistema, né? Então, nós precisamos fazer as ligações entre o ator e o caso e uso, né? Então nós temos
nosso símbolo aqui de ligação, tá certo? Que conecta, né, o ator com o caso e uso, né? No nosso caso, voltando lá para o nosso exemplo, no caso nós teríamos na nossa clínica o setor de recepção, o veterinário, o proprietário, né, como atores, né? Então, quais as interações entre recepção e o sistema da clínica? A recepção, cadastro animal, cadastro veterinário, cadastro proprietário, cadastro atendimento, cadastro medicamento, né? O veterinário, ele atende o animal, ele receita medicamentos, ele aplica medicamentos e veja, olha, ele está herdando de recepção, esse é o símbolo de herança, ele está herdando todas as atividades aqui que recepção faz. Então, o veterinário, além de fazer essas atividades aqui de atender o animal, receitar medicamento, aplicar medicamento, ele também herda, ele pode fazer todas essas outras atividades. Cadastrar animal, cadastrar veterinário, cadastrar proprietário, cadastrar atendimento, cadastrar medicamento, ok? Recepção não pode fazer essas atividades aqui, não interage com esses casos de uso. Mas veterinário herda, ou seja, pode fazer todas essas funções aqui que recepção faz também, né? O proprietário, ele está aqui no diagrama para mostrar o que ele faz, né? Ele fornece dados para cadastro do animal e dele também, né? Aqui nós temos um caso de uso, uma atividade, uma funcionalidade, que é avaliar histórico do animal, tá certo? Então, para avaliar, para atender o animal, nós temos que estender esta funcionalidade. Para receitar o medicamento, nós temos que estender essa funcionalidade. Aplicar o medicamento, nós temos que estender essa funcionalidade. Ou seja, para fazer qualquer uma dessas, nós temos que fazer também essa daqui. Nós temos que executar esta rotina também, que é avaliar o histórico do animal. Vai atender o animal? Tem que executar a rotina de avaliar o histórico do animal. Vai receitar medicamento? Tem que avaliar o histórico do animal. Vai aplicar o medicamento? Tem que avaliar o histórico do animal. Ou seja, isso é embutido nessa rotina aqui, nessa rotina e nessa rotina. Ou seja, executa-se qualquer uma dessas, tem que executar essa também, né? Para dar exemplo aqui de herança, de extensão, né? Tá certo? Bom, supondo que o nosso diagrama de caso e uso esteja pronto, né? O que nós faríamos? Nós teríamos que descobrir quais são os objetos do sistema. E nós podemos fazer essa descoberta através do próprio diagrama de caso e uso. Por exemplo, se eu vou cadastrar o animal, é óbvio que eu quero manter dados do animal. Vou ter muitos animais, é óbvio que eu vou ter um objeto animal. Cadastrar veterinário, é óbvio que eu vou ter também um objeto veterinário. Cadastrar proprietário, também terei objeto proprietário. Vou cadastrar atendimento, terei um objeto atendimento. Certo? Então, tudo isso daqui me identifica que eu vou precisar controlar esses objetos. E o que é modelar orientado a objeto? Simplesmente é imaginar o nosso sistema como se fosse uma coleção de objetos. Se esses são objetos, então como é que a gente vai modelar essa coleção de objetos, né? Então nós teríamos que partir para o nosso diagrama de classes, né? Então já está pronto aqui o nosso diagrama de classes. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente fez isso daqui. Então, nós criamos a classe tela de atendimento, é a classe controle de veterinário, né? A tela é uma classe do tipo boundary, né? Boundary significa fronteira. Tudo que entra no sistema ou que sai do sistema. Por exemplo, relatórios também seriam classe boundary. Por quê?
também estariam saindo do sistema. Boundary que significa borda, né? Então, borda do sistema. Então, tudo que entra e tudo que sai no sistema é esse tipo de classe, esse estereótipo de classe. E aqui nós colocamos como se fosse uma única classe, tá? Nós colocamos todas as funções para a entrada de dados no sistema. Essa classe do tipo control é aquela classe que faz a ligação entre a classe boundary, né, entre telas e relatórios, e entre as classes do tipo entidade, aquelas classes que vão ter o armazenamento do sistema, né, que vão armazenar os dados de forma persistente, né? Então, imaginem assim, olha, aqui é como se fosse uma tela HTML. Aqui é como se fosse, por exemplo, uma linguagem de script PHP, por exemplo, que faz a ligação entre a linguagem HTML e entre o banco de dados, né? Então imaginem, HTML, PHP e aqui o nosso banco de dados. Essas são as classes de armazenamento persistente dos dados. Então seria a nossa classe de banco de dados, né? Então, aqui, cada vez que se insere, cada vez que cadastra um animal, essa classe controle vet aqui vai receber os dados, né? E vai inserir o animal também, vai mandar os dados para um banco de dados através de uma conexão, né? Ok? Tem que ser feita a conexão entre a classe control e as classes de banco de dados. A conexão é um processo simples que vocês podem encontrar na internet também, conexão de banco de dados, PHP com Oracle, PHP com MySQL e assim por diante, né? Então, vejam, cadastro animal é uma função, nós não colocamos nem o tipo, nem o tamanho, né? Tá certo? Porque nós nos estenderíamos muito, né? Demoraríamos muito só para mostrar isso daí. E essa função, ela é uma função pública. Também aqui em controle de veterinário, nós colocamos também as funções que fazem a ligação, né? Que fazem a inserção, atualização do banco de dados. Tá certo? Vocês vejam que tem 3 partes. Um símbolo de classe da UML tem 3 partes. O nome, aqui o estereótipo, o nome, essa que está bem estreitinha aqui, que seriam os atributos. Como é uma classe de entrada de dados, uma classe de tela, boundary, e essa classe controle, nós não precisamos colocar atributos nenhum, né? Poderíamos, mas não colocamos, né? Então, vejam, todas as funcionalidades, tá certo? Imagina como se fossem programas, né, por trás, programas para inserir, programa para atualizar, programa para alterar, programa para pesquisar, tá certo? Partem daqui, dessas telas, né? Que mandam os dados aqui para o nosso PHP, por exemplo, né, para essa classe control, que faz a conexão com o banco de dados, né? Então vejam, aqui na entidade proprietário, vejam, todos os atributos recebem esse sinalzinho de mais, né? Significa que eles são públicos, né? Públicos a nível de encapsulamento significa que qualquer classe pode acessar esses dados, pode modificar esses dados, né? Então aqui nós temos o nome, né, o estereótipo, o nome da classe, aqui os atributos, e aqui nessa terceira divisão nós teríamos as funções. Por que nós não temos as funções, os métodos, né? Porque os métodos nós deixamos aqui mesmo, né, que eles podem acessar, né, podem modificar. Por quê? Porque todos os atributos são públicos, né? O nível de encapsulamento é público. Se fosse privado, nós teríamos que colocar os métodos que acessam esses dados privados, né? Por exemplo, data de atendimento histórico estão com símbolo de menos, que em UML significa privado, né? Atributos privados. Então nós tivemos que criar aqui um método de incluir, alterar, pesquisar, eliminar, porque são esses métodos que vão fornecer, vão alterar, vão incluir os dados para as outras classes. Por quê? Porque se os atributos são privados, nenhuma classe pode enviar nenhum método para mexer aqui nesses atributos, certo? Então, aqui está um exemplo de atributo privado que só podem ser acessados pelos métodos da própria classe. O resto das classes, todos os atributos,
são públicos. Então, qualquer classe, essa daqui, pode vir aqui e alterar todo o diagrama de escolher o tipo dessa classe, daquela primeira classe, é boundary. Classe fronteira. Não tenho atributos, vou inserir operações, mas ainda não coloquei o nome da classe, né? Então eu posso clicar aqui diretamente e vou escrever diretamente o nome da classe. Tela de entrada, por exemplo. Dou Enter, né? Então seleciono de novo a classe aqui, certo? As operações. Então vou inserir operações, né? Adicionar operações. Adicionar. Então qual o nome da operação? Então cadastra animal. Pronto. Tenho aqui operação cadastro animal. Vamos fazer um exemplo aqui de uma classe control, né? Então, qual é o estereótipo da classe control? Vamos adicionar estereótipo. Então, o estereótipo é boundary, né? Classe fronteira também. Boundary não, desculpe. Isso aqui eu escrevi além de fazer esse boundary de entidade que armazena os dados, né? Então, essa classe control, o nome dela, por exemplo, a classe de controle, né? Vou colocar um exemplo agora de uma classe de entidade. Então, por exemplo, uma classe de entidade animal. Vamos selecionar a classe, né? Vamos colocar o estereótipo da classe, né? Então, estereótipo, classe do tipo entidade. Entidade é que armazena dados de maneira persistente, né? Então, vamos inserir os atributos, né? Então, os atributos, né? Vamos adicionar o atributos, identificação do animal, ID do animal, certo? Qual que é o tipo de atributo, né? Inteiro, char, double, float, enfim, todas as opções aqui, por exemplo, em Java e outras linguagens, né? Qual que é a visibilidade dele, o nível de encapsulamento público ou privado? Inserir, incluir, alterar, né? Então, incluir animal, né? E essas operações forneceriam serviços para todas as outras classes. Óbvio que nós teríamos vários outros atributos e várias outras operações, né? Métodos, tá certo? Mas, só para dar um exemplo de como é que nós construímos lá aquele diagrama de classes, certo? Como é que nós faríamos a ligação, né? Isso daqui, por exemplo, o pacote que eu falei é esse daqui, né? Você envolveria essas classes dentro de um pacote, pronto. Mesmo os atributos protegidos, os atributos privados, estariam, né? Os atributos protegidos estariam disponíveis para as outras classes, certo? Quando eu falei atributo privado, para ser acessado por classe do mesmo pacote, eu quis dizer atributo protegido, acessado, atributo público, né? Então, basta clicar aqui, vir aqui, né? Clicar aqui, né? Para colocar a cardinalidade, né? Se vocês lembrarem de banco de dados, né? A cardinalidade é o relacionamento, tá certo? Ok? Só que aqui a gente não chama de cardinalidade, né? É a multiplicidade do relacionamento, tá certo? Basta vir aqui, tá certo? Clicar, né? Aqui vamos clicar também, né? Fazer um exemplo aqui de 1 para 1, né? Pronto. Então, com as duas multiplicidades de relacionamento, né? 1 para 1 aqui. Foi dessa forma que nós construímos, né? O nosso exemplo aqui de diagrama de classes, né? Pode ter zeros em zero ou muitos atendimentos. Um veterinário pode atender zero ou fazer muitos atendimentos. Um atendimento tem que ser feito por um ou muitos veterinários, tá certo? Vocês vejam que é um relacionamento muito parecido com o que vocês aprenderam em banco de dados, né? Tá certo? Se tivesse alguma classe aqui, por exemplo, N para N, aqui, como é esse caso aqui, e esse caso aqui também, você não acrescentaria
a classe associativa. Você só acrescenta a classe associativa se essa classe associativa também tiver atributos dela mesma, né? Não pode ser feita ligação apenas porque você princípio, né? Eu vou eliminar essas daqui, tá? Essas classes aqui, tá certo? Só para mostrar para vocês como é que nós poderíamos gerar isso daqui para o Java, né? De maneira mais simples, né? Não vou poder gerar todas aquelas classes, porque aquelas classes não estão aqui, né? Elas na realidade estão só a nível de imagem, né? Vamos incluir mais uns 2 ou 3 atributos, tá? Então, vamos lá. Então, mais o atributo nome, né? Nome do animal, né? Qual o tipo do atributo? Não pode ser inteiro, né? Tá certo? Tem que ser char, né? Certo? Nós poderíamos gerar, né? Tá certo? Vamos gerar o código em Java, né? Então, export para o Java, né? Vamos supor que tivéssemos muitas classes, ele ia gerar o código para todas as classes, certo? Então, vamos selecionar, né? Nós não temos nenhum titulado aqui, né? Então, vejam, tá? Vamos pegar a classe animal, vamos mandar gerar, né? Se tivéssemos várias outras, aqui era só selecionar todas e mandar gerar, né? Certo? Certo? Só para conexões físicas entre as classes, né? A multiplicidade do relacionamento, né? Os atributos, os métodos de cada classe, né? E o que é uma classe, né? Uma classe é como se fosse um molde de objetos, né? Para ir criando os objetos, eliminando os objetos, alterando os objetos, pesquisando os objetos, né? Vocês pensarem assim, por exemplo, no molde de um plástico, de um balde plástico, né? É aquele molde que vai gerando, né? Aquele animal vai pesquisando. Implementar outro vídeo, como é que a gente faz, né? Essas atividades assim no diagrama de classe, né? Como é que a gente representa herança, encapsulamento, polimorfismo, né? Que neste exemplo aqui ficaria um pouco difícil de representar, né? No nosso exemplo, no nosso vídeo, nós vamos parar por aqui. Nós não vamos fazer o diagrama de sequência, nós vamos deixar para um outro vídeo, tá certo? Mas só para dar um exemplo de um dos diagramas de sequência, né? Então vocês vejam, cadastrar atendimento, né? Então tenho aqui o VT cadastro ASP, por exemplo. E aqui a operação de inserir atendimento, onde? Na classe atendimento do banco de dados. Essa classe envia uma confirmação de gravação, essa confirmação de gravação vai para a tela de cadastro, que é vista pela recepção, né? Então veja, o diagrama de sequência, ele representa a troca de mensagens, troca de mensagens entre os objetos, ou seja, o disparo de mensagens entre os objetos, tá certo? Numa determinada sequência, num determinado tab. Não só, voltando no caso e uso lá, cadastrar veterinário, então cadastrar atendimento, né? Nós pegamos este caso e uso, ou um grupo de casos e usos, né? E fazemos o diagrama de sequência, para ver como é que os objetos trocam mensagens entre si, tá certo? Bom, espero que vocês tenham tido uma boa ideia desses diagramas, né? Lembre-se, os diagramas do uso que funcionam classe. Muitos outros diagramas, nós precisaríamos fazer vários vídeos, né, para falar desses diagramas, né? Mas por enquanto nós vamos ficar apenas nesses, né? Porque esses diagramas eu julgo que são os mais importantes, ok? Então, obrigado e até a próxima.